Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para comentarmos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Neste terceiro trimestre que nós estamos comentando, o comentarista nos traz um trimestre riquíssimo em história, certo? E também em aplicação para a nossa vida espiritual, que é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação israelita. Nós comentamos as duas primeiras lições e estamos aqui nessa terceira lição que nos fala sobre Acabe e o profeta Elias. Maravilha! Nós queremos agradecer a Deus pela tua vida, por você estar nos acompanhando nesses comentários bíblicos e pedindo a você, se você é a primeira vez que está em nosso canal, se inscreva em nosso canal, clica lá no sino e tudo que nós postarmos em nosso canal você vai receber automaticamente, vai ser avisado. Você também pode indicar, certo? Para outros irmãos e amigos que gostam da escola bíblica dominical e gostam de Bíblia, certo? Isso é muito importante nós frisarmos isto. Então nós estamos trazendo um comentário para os amados irmãos, você professor, você aluno, você que gosta da lição da escola bíblica dominical, certo? Onde forma diversos professores, pastores, obreiros da casa de Deus. Um obreiro que não passa pela escola dominical tem muito o que aprender. É o maior curso de teologia do mundo, certo? É a escola bíblica dominical. Estamos para esse trimestre e vamos logo para o texto áureo da nossa lição. O texto áureo nos fala: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Esse é o texto áureo. A verdade prática nos diz: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Essa verdade prática, os irmãos vê que está bem encaixado exatamente sobre o objetivo geral, que daqui a pouco eu falo para os amados irmãos. Durante a semana nós tivemos a leitura diária, que foi na segunda-feira, Salmo 31, verso 19, diz: as bondades do Senhor são inesgotáveis para os que o temem, certo? Então, a bondade do Senhor agora é para aqueles que o temem. Eu estive conversando com alguns irmãos e falando o seguinte: Deus, ele é bom, amados, certo? Agora, quando o homem sai debaixo da sua proteção, então o homem fica alheio, fica exposto exatamente a tudo aquilo em que vem, certo, trazer prejuízo para o homem. Na terça-feira, no Êxodo 33 e 19, fala sobre misericórdia. É um atributo que pertence a Deus, certo? Então, faz parte da sua essência a misericórdia de Deus. Na quarta-feira, Jó capítulo 4, versículo 8, tudo que é semeado será colhido na mesma proporção. Olha, precisamos ter cuidado naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos semeando. Quem semeia contenda, colhe tempestade. Agora, quem semeia amor, saiba em que a bondade de Deus vai estar estendida sobre a sua vida. Na quinta-feira, Salmo 23, verso 6, a misericórdia e bondade de Deus acompanham o ser humano por toda a vida. O que eu acho interessante é que bondade e misericórdia faz parte da essência de Deus. Ele não pode negar-se a si mesmo. Na sexta-feira, os filhos de Deus devem ser obedientes e abandonar o mau caminho. Olha aí, os filhos de Deus devem ser obedientes e abandonar os maus caminhos. E no sábado, o desejo do Senhor é que seus filhos sejam obedientes continuamente.
é muito importante e nós vamos falar muito aqui, o comentarista vai trazer muito sobre a obediência e o homem está exatamente fora da vontade de Deus, isso traz grandes consequências, né? É a leitura bíblica em classe em 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 ao 30, e o capítulo 17, versículo 1 a 7, e capítulo 18, versículo 17 ao 21, né? Então, eu não vou ler aqui, porque dentro do comentário nós vamos estar falando sobre o contexto, certo? Dessa leitura bíblica em classe. Mas aí você deve ler para os alunos, certo? Mostrando aos alunos aonde está baseado o texto que vem logo após os comentários. O que nos chama atenção, e eu vou sempre aqui falar para os amados irmãos, prestem atenção qual o principal objetivo das lições. Por exemplo, nós temos essa lição aqui que fala sobre Acabe e o profeta Elias, certo? E tem como objetivo geral, o objetivo geral da lição. Presta atenção nisso aqui, olha. Asseverar que todo pecado gera uma consequência. Amados, precisamos deixar, certo, os nossos alunos, os nossos irmãos, certo, aqueles que amam a Deus, certo, e aqueles também que ouvem a palavra de Deus, precisamos deixar bem claro que o pecado ele tem consequência, certo? A gente vai ver no Jardim do Éden, certo? O homem transgrediu a lei de Deus, foi punido. E diz o apóstolo Paulo, por o homem gerou o pecado, o pecado gerou a morte passou a todos, por isso que todos pecaram. Paulo diz que por um homem, pelo primeiro Adão, entrou o pecado no mundo. Mas o segundo Adão, que é Cristo, veio para reconciliar o homem com Deus. Então, mostra ao aluno asseverar que todo pecado gera uma consequência. Certo? Essa história de eu fazer algo e depois dizer assim, por que eu estou passando por isso? Paciência, irmãos. A Bíblia Sagrada deixa bem claro. Vamos lá. Objetivos específicos. Você precisa passar para o seu aluno e apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel. Por que Israel estava passando pelaquela situação difícil? Tem de mostrar a liderança de Israel como estava. Demonstrar o cuidado de Deus para com seus filhos. Precisamos mostrar em que Deus não nos abandonou. Deus não nos deixou. Deus não nos desamparou. Então, precisamos mostrar que Deus ele tem um cuidado específico. Registrar a aridez espiritual do rei Acabe, certo? O rei duro, certo? Em que precisou de um profeta também duro para entregar a mensagem. Amados, é muito bom também nessa lição, como sempre, tudo que está aqui na lição de professor, é bom você examinar antes, certo? Para que você possa levar o conteúdo seguro, certo? E algo a mais para o seu aluno, certo? Quem ama a escola bíblica dominical sabe do que eu estou falando. Como o professor deve interagir com o aluno? Aí a lição mostra aqui algo muito importante, certo? Em que você pode chamar a atenção do aluno para o contexto histórico que você vai comentar, certo? Para que o aluno possa assim estar bem ciente do que você está falando, ou a lição está falando. Nós temos a introdução, que nos traz todo aquele contexto histórico. Nós vimos em que Israel, depois de Salomão, nós vimos a primeira lição, nós vimos que o rei foi dividido, a segunda lição. Deus disse a Salomão, disse, no teu reino não vou dividir não, porque eu falei com Davi, mas no reino do teu filho eu vou dividir. Quando houve, Roboão recebe o mau conselho e aplica o mau conselho. E isso trouxe exatamente a divisão dos reinos, ou do rei
de Israel, ficou reino do norte e reino do sul, comentamos a lição passada. Nessa lição de hoje, nós temos um contexto histórico falando de um dos reis do norte, certo? Aonde Israel estava em um declínio espiritual muito grande. Primeiro, por quê? Podemos observar que Acabe, ele assume o reinado de Israel, Acabe ele assume em cima exatamente de uma situação muito triste, certo? De sucessões em que chegou a comprometer todo o reino do norte. Então, nós observamos em que Acabe, ele assume exatamente este reinado, certo? Aonde nós vimos que a dinastia foi montada em cima de traições, foi montada em cima de matança, o assassinato para tomar posições, para assumir o comando, certo? E uma nação em que ela se habitua a viver desta forma, ela não vai ter uma sustentabilidade dentro do projeto, dentro de uma expansão, certo? Eu digo, dentro de uma segurança militar, social, cultural, enfim. Observamos em que essa é a dinastia, certo? E o momento em que Saul, ou em que Acabe, ele assume o reinado. Então nós observamos em que, dentre os reis do norte, Acabe foi um dos piores que reinou sobre Israel, sobre o reino do norte. Observamos em que ele passa a reinar um bom período de tempo, e além do mais, ele toma como para ser sua esposa, uma mulher que não fazia parte da linhagem de Israel. Observamos que isso trouxe um grande prejuízo para Israel. Está lembrado da primeira lição que nós aqui comentamos, a falha de Salomão, que foi exatamente tomar essas mulheres de deuses estranhos, que adoravam outros deuses, e trouxe grandes consequências para Israel e também para o reinado? Observamos que assim fez o rei Acabe, certo? Uma dinastia, matando o outro e tomando o trono. Conspiração, isso você pode ver no livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 21 ao 28. Então, nós podemos observar derramamento de sangue, assassinato, conspiração, maldade, intrigas, imoralidade, traições e engano, ódio e idolatria. Tudo isso prevaleceu por 6 escuros e ininterruptos séculos em Israel. Então observamos em que virou algo rotineiro, certo? É o que nós podemos observar. Acabe, rei de Israel, tomou Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, que servia, tinha como Deus Baal, certo? Observamos que foi ela também que trouxe Azera. Azera era a deusa da fertilidade. Então, tinha o padroeiro e tinha também a padroeira chamada Azera, certo? Observamos em que Baal era o deus da chuva, o deus dos trovões, né? Deus aonde mandava relâmpago, enquanto Azera era a terra, certo? Então, observamos em que esse é o quadro que nós temos, certo? Do rei Acabe. Assumiu o trono dentro de uma dinastia
cheio de traições, matança, assassinato, enfim. E observamos que toma uma mulher que não pertencia à linhagem de Israel. E o que é que vai acontecer? A Bíblia Sagrada diz que ela implanta em Israel a adoração ao Deus Baal, põe Baal como Deus principal. É o que nós observamos, em que a Bíblia fala sobre idolatria, certo? Vamos lá. O casamento de Acabe com Jezabel, consequências de escolhas erradas. Olha, amados, precisamos mostrar aos nossos alunos a importância de nós fazermos boas escolhas. Porque, amados, tem consequência. E as consequências são trágicas. Isso não afetou somente Acabe, mas prejudicou todo Israel, porque Acabe era o rei de Israel. Levou o povo a praticar o pecado da idolatria, imoralidade, injustiça e tantas coisas em que veio sobre Israel. Observamos em que as consequências disso, Israel entrou em um caos espiritual, certo? E Acabe, sendo rei, ele é aqui o principal, responsável, certo? Por Israel estar naquela situação. Lembrando que é de uma dinastia aonde não é muito favorável em termos do temor a Deus e dos bons costumes. Observamos, amados, e temos de mostrar aos nossos alunos exatamente este quadro. E por que Israel ele entrou exatamente em um declínio espiritual? Por causa da escolha. São consequências. Aí se nós formos aqui buscar aqui exemplo na Bíblia Sagrada de pessoas que fizeram má escolha, nós falamos a lição passada, o próprio Roboão, né, fez uma escolha errada. Observamos em que Deus orienta ao povo, certo, no livro de Deuteronômio, dizendo, olha, escolhe pois a vida, escolhe temer a Deus. E o povo muitas vezes escolheu se rebeliar contra Deus. Isso trouxe consequência. Então, observamos em que nesse primeiro subponto, Acabe introduz o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Então, esta é a situação de Acabe, certo? Por isso que ele foi pior do que os reis que passaram. Observamos em que veio aumentar a idolatria, certo? Porque agora ele põe 2 padroeiros, exatamente por orientação da rainha perversa, né? A Jezabel. A Jezabel era um poder por trás do trono. Você vai ver em muitas decisões, quem toma decisão é a Jezabel. Você vai ver no caso de Nabote, você vai ver em outras situações em que Jezabel, nessa mesma situação aqui, certo? De escolher, de colocar, de implantar, certo? É um padroeiro e uma padroeira, é a sugestão de Jezabel. Então precisamos ter cuidado, leva os alunos a entender que precisamos fazer boas escolhas. Vamos lá. Dentre tantas perversidades, dentro de tantas maldades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor. Veja, desculpa aí que a garganta está um pouco... Destruiu os profetas do Senhor. E isso, amados, observamos em que ameaçou a vida de Elias. Elias foge, se esconde, ordenou injustamente a morte de Nabote, certo?
para dar o terreno ao seu marido, satisfazer a ganância do marido, certo? E ainda praticou a prostituição e a feitiçaria. Então, essa é a mulher em que Acabe colocou para ser rainha sobre a nação de Israel, ou do reino do norte. O trágico fim de Jezabel, a gente sabe que ela não foi sepultada, e os cães foi quem devoraram o seu corpo, assim como fez com a vida de Nabote. Então, mas que os cães, pois sua maldade e abominação contraíram a justiça divina, certo? E esse foi o fim de Jezabel. Então, observamos, meus amados e queridos irmãos, precisamos, certo, levar os nossos alunos a entender que Deus ele tem um controle de todas as coisas, mas entender também que tem decisões que são nossas. Somos nós que decidimos e precisamos fazer boas escolhas, porque tem muita gente aí passando por dificuldade tremenda. Você vê uma nação quando não teme a Deus, todos sofrem. A Bíblia Sagrada diz que a nação é feliz quando toma Deus como seu Senhor. A Bíblia Sagrada diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Agora, quando o ímpio governa, o povo sofre. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Então precisamos levar os nossos alunos a entender que muitas coisas vêm sobre a nossa vida por causa de uma escolha que nós fizemos lá atrás, certo? Olha, tem muita gente que começa a conversar comigo e muitas vezes procura saber se fulano é dele, a pessoa principalmente quando está querendo casar, está querendo noivar. Será que é meu, pastor? Diz, olha, tu escolhe um da tua parentela, no meio da família de Deus, certo? E vê o temperamento. Não vai dizer que Deus, certo? Ele escolheu por você e deu errado. Não, senhor, certo? Veja, porque precisa ter cuidado com essas coisas, tá bom? Para depois não estar querendo julgar e passar a culpa, certo, para Deus, o qual a escolha foi sua. E dentro disso, tantas coisas em que vem sobre a nossa vida. Tem um quadro aqui muito importante que o comentarista traz aqui para nós, diz o seguinte: formas de idolatria na Bíblia, certo? Sabemos, amado, que a idolatria é o homem tirar Deus do centro, do seu coração. Muitas vezes eu deixo de confiar em Deus para confiar em homens, em objetos. Muitas vezes eu deixo de buscar ao Senhor exatamente para adorar a imagem de escultura. E não é somente imagem. Muitas vezes a pessoa idolatra um animal. Muitas vezes a pessoa idolatra o próprio filho. Muitas vezes as pessoas idolatram exatamente o seu marido e o marido a mulher. Muitas vezes o ser humano idolatra um objeto, um broche, uma gravata, um paletó, certo? Precisamos ter cuidado com isso, porque nós passamos a amar mais as coisas do que a Deus. Idolatria é quando Deus deixa de ser exclusividade na minha vida. E eu passo exatamente a valorizar mais essas coisas do que o Senhor nosso Deus. Então, precisamos ter cuidado. Veja só o que é que o comentarista traz aqui, o quadro. A adoração à imagem. Você tem cuidado. Segundo aqui ele fala, o oferecimento de sacrifícios à imagem. Precisamos ter cuidado. Leve os seus alunos a entender, certo? Que a adoração só deve ser prestada a Deus, Criador dos céus e da terra. A adoração a deuses falsos. Olha aí, deuses que não são Deus, certo? O temor a outros deuses.
A Bíblia Sagrada diz: temer aquele que tem poder de matar o teu corpo, pegar a tua alma e lançar no inferno. A esse deveis temer, né? A adoração ao verdadeiro Deus, mas por meio de alguma imagem, certo? Eu começo a substituir, certo? Deus. A adoração a demônios. Tem pessoas que invocam demônios, então são idolatria. Manter ídolos no próprio coração, certo? Eu tenho visto nesses últimos tempos, as pessoas falam abertamente, e isso sem nenhum, talvez sem nenhum conhecimento, diz assim: fulano é meu ídolo. Isso é um perigo tremendo, amados. Lembre-se que nós estamos aqui falando do lado espiritual. Isso é um perigo tremendo, certo? Tal jogador é meu ídolo, tal cantor é meu ídolo, certo? Servos de Deus, pessoas que temem a Deus, não tem ídolo. O que ele tem é um Deus do céu, que tem um controle sobre todas as coisas. O que ele tem é um Deus verdadeiro. O que ele tem é o Deus remidor, é o Deus salvador. E ele sim é digno da nossa adoração. Mas que A ou B é meu ídolo, para com isso, amado. A adoração aos espíritos dos mortos. Amados, o salmista diz: na sepultura, Senhor, quem te louvará? Tem gente que fica invocando e adorando mortos. Morto não vê nada, amados. Já passou, segue-se ao juízo. Então observamos, tem gente que ainda invoca. Outra coisa, a cobiça, certo? Esse desejo insaciável que vai transformar em pecado. Tiago diz que a cobiça, uma vez que o homem cobiça, vai gerar nele um bebezinho chamado pecado. E o pecado ofende a santidade de Deus. E a sensualidade. Nunca vi tempos tão difíceis, esse tempo que nós estamos vivendo, certo? Aonde o povo procura ser muito sensual, certo? Isso a palavra de Deus chama também de lascívia, certo? O pecado da lascívia. Então, precisamos ter cuidado para não cairmos nessa situação, porque tudo isso aqui tem consequência. Tudo isso aqui tem consequência. E as consequências são as piores possível, certo? Porque ofende a santidade de Deus e deixamos de Deus ser em nossa vida prioridade. Vamos para o segundo ponto? Segundo ponto, Elias prevê a grande seca. A intervenção divina. Segundo subponto, o preço da obediência a Deus. Terceiro subponto, Deus sempre cuida dos seus filhos. Primeiro ponto, Israel é um caos espiritual. Israel em uma situação, Israel no fundo do poço espiritualmente. Um rei perverso, uma rainha mau, levou o povo de Israel a se desviar da presença de Deus. A idolatria, certo? Comendo no centro. A perversidade, porque foi isso que Acabe aprendeu dentro da sua dinastia. Então observamos em que o que foi que aconteceu? Israel no caos espiritual e Deus agora passa a intervir. Deus agora entra com a intervenção. E Deus sabe aonde mexer, amado, para trazer o homem para junto dele. Observamos em que, para o rei perverso, para o rei mau, tinha de ter um profeta duro. É aí onde se levanta Elias. Elias, eu chamo o profeta da brecha. Elias, o profeta que estava à disposição de Deus. Elias, o profeta exatamente que estava esperando a oportunidade, aleluia, para dizer tudo aquilo em que precisava dizer ao rei de Israel. E ele chega e diz: não vai chover durante anos, segundo a minha palavra. Olha, amados,
Segundo o escritor Charles Swindoll, ele diz que essa expressão de Elias, talvez tenha sido até uma forma que o povo recebeu com palavras agoreira. Por quê? Lembre-se que Israel, ele sobrevivia ou mexia com agricultura. Era o que movimentava a economia de Israel. Da pecuária. Então, veja que Deus, ele diz assim, não vai chover, nem vai cair orvalho. Então, Elias estava dizendo que Israel ia ficar no caos. Certo? Por quê? Sem chuva, sem orvalho, sem água, os animais iam perecer, a lavoura ia morrer e a terra ia se tornar estéril, porque a água é vida. E Deus disse, olha, eu vou cerrar o céu, eu não vou mandar mais chuva. Então, observamos que vem aí uma intervenção. Amados, escuta só. A idolatria e as atrocidades de Acabe trouxe uma sentença de Deus, sentença essa dura para o povo de Israel. Por causa do rei. Por causa do cabeça. Precisamos ter cuidado, certo? Precisamos mostrar aos nossos alunos que tudo o que acontece com a nossa família, nós somos responsáveis, certo? Porque precisamos orientar, aconselhar. Veja o que é que Deus diz a Malaquias, que estava chateado com Israel, principalmente com os sacerdotes. Sabe por quê? Porque o povo trazia animal cego, o sacerdote recebia. O povo trazia animal aleijado e o sacerdote recebia. É para morrer mesmo, vamos oferecer. Aí ele diz assim, apresenta isso ao teu governador, para ver se ele quer, se ele não vai te julgar e não vai te condenar nas tuas ações. Se para o governador, se para a liderança aqui na terra você leva o melhor, por que você quer levar o pior para Deus? Então, Deus ele dá a sentença, Deus ele chama os sacerdotes na grande. E os sacerdotes ficavam, e que nós erramos? Se chama pessoa cínica, certo? A liderança, o pai de família precisa mostrar aos seus filhos que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Senão, vem intervenção divina. O que é que está acontecendo no mundo? Intervenção divina. Não é outra coisa. Intervenção de Deus, para que se volte para Ele. Vamos lá? O preço da obediência. A Bíblia Sagrada diz que Elias entrega a mensagem e Deus diz, sai daí, Elias. Sai daí. Vai para o ribeiro de Querite. E eu já ordenei aos corvos para tomar conta de você. Olha lá, a coragem de Elias, o enfrentamento que Elias teve, e mais tarde ele foge da presença de Acabe e Jezabel, porque ele estava sendo ameaçado. Mas Deus ele tem cuidado daqueles que obedecem a sua palavra. No terceiro subponto diz, em que Deus mandava aves levar pão e carne assado. Elias tinha 2 refeições por dia. Ele comia, bebia água do ribeiro e dormia ou ia orar, conversar com Deus. Até o momento que o ribeiro secou, porque não tinha mais água, não tinha mais chuva, não tinha mais orvalho. Mas Deus ainda ficou cuidando de Elias. Vai, Elias, para a entrada da cidade de Sarepta, que pertence a Sidom. E eu já preparei uma viúva para tomar conta de você, Elias.
Oh, aleluia! Deus não vai te desamparar, meu irmão. Obedeça a palavra de Deus. Siga os mandamentos do Senhor, que Deus ele vai continuar honrando com a sua palavra. Agora escuta, daqui a pouco eu quero chamar um alerta aqui para vocês. Está lá a viúva, pensando que ia ter a última refeição. Chega Elias. Mulher, dá-me um copo com água. Com toda aquela seca, ela foi pegar. Eu disse, olha, eu estou com fome. Dá-me comida. Ela disse, olha, eu tenho um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Vou preparar aqui um bolo para eu e meu filho comer e morrer, porque não tem mais... A comida já acabou. Ele disse, olha, faz primeiro um bolo pequeno para mim. Depois volta e faça para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor. Oh, aleluia! A farinha não vai se acabar da panela. E nem o azeite vai faltar na botija até o dia que Deus mandar chuva sobre a terra. Oh, Ramacabachuramanai. Deus, ele cuida de nós, amados. Seja qual for a circunstância que você estiver enfrentando, Deus, ele cuida de você. Ah, pastor, eu estou nessa situação porque eu obedeci a palavra de Deus. Deus não vai te deixar só. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. A viúva creu. Fez o bolo pequeno para Elias. Trouxe para comer, para Elias comer. Depois ela vai lá, olha na panela e diz, tem farinha. Vai lá, olha na botija e diz, tem azeite. Aleluia. E comia ela, comia o filho e comia também Elias. Porque Deus, ele é o Deus que cuida daqueles que obedecem a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero chamar a atenção de você para uma coisa aqui. Tem muita gente em que se pega nesse texto e quer ficar de casa em casa. Faça isso não, amados. E você não receba não. Certo? Pessoa, não, a viúva não cuidou de Elias. Eu conheci um certo cidadão, eu não vou chamar de cristão, porque cristão não faz isso. E eu estava morando na cidade de Paudalho. E ele disse, olha pastor, você está onde, meu filho? Não, estou na casa da irmã fulana, era uma viúva. E eu disse, mas rapaz, está vendo que não tem lógica isso? Você na casa de uma viúva, o que é que o povo vai falar? Ah, mas a palavra de Deus diz que a viúva cuidou de Elias. Diz, mas ela é viúva, mas você não é Elias. E o tempo que estamos vivendo é outro tempo, amados. Precisamos ter cuidado. E tem mais outro ponto aqui importante. Permita-me, por gentileza. Nem toda viúva pode receber o homem de Deus. E nem todo homem de Deus pode estar só na casa da viúva. Precisa ter cuidado, amados. Precisamos ter cuidado. Precisa ter cuidado exatamente com essas coisas. Então, eu chamo aqui a atenção dentro desse ponto que Elias, a viúva recebeu Elias na sua casa. Amém, amados? Estamos indo para o final. Terceiro ponto da nossa lição. Ter um subsídio devocional maravilhoso, amados. Não deixe de ler e aplicar para o seu aluno. Olha lá. Quando a viúva de Sarepta encontrou Elias, pensou que estivesse preparando sua última refeição. Mas um simples ato de fé realizou o milagre. Deus é Deus de milagre. E em momento de crises, em momento de situações adversas, Deus, ele é o Deus que mostra que está conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá? O encontro de Elias com Acabe. Isso aqui maravilhoso. Segundo Charles Swindoll, eu quero me basear por ele. Ele fala, século 6 a.C., conflito dos deuses.
ou que vença o melhor, ou melhor, conflito dos grandes. Vamos lá? O coração endurecido, primeiro subponto. Segundo, a consequência espiritual do rei. Olha lá. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo. A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias. E a impossibilidade de se arrepender, mas com todas as evidências de que ele era culpado de todos os males que estavam acontecendo, fizeram com que consequências ainda mais graves viessem sobre a nação de Israel. Observamos, amados, em que o coração de Acabe era um coração endurecido. A pior coisa é quando o homem endurece exatamente o seu espírito. A vida espiritual de Acabe estava um caos. Ele não conseguia ver, entender que era Deus que estava fazendo aquelas coisas. Então, a primeira palavra que o rei disse a Elias foi logo acusando. És tu, perturbador de Israel. Elias, quando se encontra com Acabe, Acabe direciona logo isso. Aí Elias disse, eu não tenho perturbado Israel. Você que não está entendendo o trabalhar de Deus. Você e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor para seguir a Baal. Deus estranho. Agora junta aí os teus profetas, profeta de Azera, profeta de Baal e sacerdote de Azera. Junta tudo aí no Monte Carmelo, que eu tenho uma proposta para que essa calamidade ela se encerre. Vamos lá? Seu coração estava tão endurecido, em que razão, decorrendo do pecado, que não havia mais jeito de ele voltar atrás e rever seu deplorável estado espiritual. Essa era a situação de Acabe. Certo? Vamos lá? Sempre que alguém se torna um quanto mais pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe, algo muito grave acontece. A sequidão espiritual. O pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. Então observamos, meus amados e queridos irmãos, que este é o quadro que nós temos. Israel entrou exatamente em uma situação muito difícil, certo? Por isso que Israel ficou em um caos espiritual por causa de escolhas que o seu líder fez, que não foram muito proveitosas, ou que não foram proveitosas para Israel. Verdade é que quando nós escolhemos mal, quando nós escolhemos errado, nós sofremos as nossas consequências. Quando nós acertamos ou escolhemos bem, nós usufruímos do nosso acerto ou das nossas boas escolhas. Então, que você, professor, leve o seu aluno a fazer boas escolhas para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e o aluno ele possa usufruir dos bens em que ele assim escolheu. Na próxima semana, nós estaremos comentando mais uma lição, Elias e os profetas de Azera e de Baal. Não vou entrar aqui no detalhe do conflito dos deuses, certo? Porque senão vou atropelar a lição da próxima semana. Então, que Deus continue nos ajudando. Eu espero que, de poder, através desse comentário, poder te ajudar, certo? Nesta lição da Escola Bíblica Dominical, terceira lição desse terceiro trimestre. Então, que Deus continue te ajudando, que Deus continue te abençoando, certo? Leve para o seu aluno, certo? O conteúdo, esse conteúdo,
observe bem, eu disse desde a primeira lição, que a lição da escola dominical tem uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão, certo? Basta você acompanhar esse amparo aqui, que o teu aluno vai entender a mensagem que você quer passar. Então, o objetivo geral da lição é mostrar, é asseverar que todo pecado gera uma consequência. E o objetivo específico, observamos em que é mostrar, apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel, nós já mostramos, demonstrar o cuidado de Deus com seus filhos, enviando o profeta, cuidando daqueles que obedecem a sua palavra, no caso de Elias, nós já falamos, e registrar a aridez espiritual do rei de Israel, que mesmo mostrando Israel virando esse caos, certo? Social, moral, econômico, certo? E Acabe não percebeu que era a mão de Deus, porque o seu coração estava duro, o rei muito mal, que não entendeu o trabalhar de Deus. Que Deus continue abençoando e tenha uma ótima escola bíblica dominical. A paz do Senhor Jesus. Compartilha com mais alguém, nos ajude no nosso canal e Deus continuará sendo glorificado.